Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. A gente vai continuar no especial Copa do Mundo, mas agora olha quem voltou aqui. Professor Odilon, tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Bom, o professor Odilon voltou para falar um pouquinho para a gente sobre esse fim de Copa do Mundo. E aí, professor, faz para a gente uma análise filosófica dessa Copa do Mundo. Bom, Magali, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um evento esportivo de grandes dimensões como esse da Copa do Mundo. E do ponto de vista filosófico, nos remete a um valor que o esporte sempre teve, que é de parar o curso da vida e fazer com que todos prestem atenção no esporte, pensem no esporte, pensem inclusive a vida a partir dos valores do esporte, né? Quem vai ganhar, quem vai perder, qual a importância disso, quem lutou mais, quem lutou menos, né? As relações entre os países, entre os jogadores. Desde a Grécia Antiga, esse tipo de evento causa uma espécie de intervalo da vida rotineira. Na Grécia Antiga, a gente já comentou aqui num outro programa, quando tinha os jogos gregos, os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, as cidades paravam, ainda que elas estivessem em guerra uma com a outra ou com um outro país, e essa guerra era suspensa para que naquele período houvesse a disputa dos jogos. Todo mundo acompanhava, todo mundo opinava, o que é interessante você reparar também na Vila Olímpica, o espaço reservado aos jogos, os filósofos iam, compareciam e ficavam opinando quem eles achavam que iam ganhar, ou por que motivo aquele atleta tinha se saído melhor do que outro. Eu noto que o espírito essencial desse comportamento está presente. Na Copa do Mundo, todo mundo para. Em dias dos Jogos do Brasil, o expediente é suspenso, né? Eu lá no Unicamp vou passando nos diversos setores, mesmo em outros jogos, eu vou vendo as pessoas acompanhando, ouvindo um áudio ou com o celular ligado ali, acompanhando um outro jogo de Portugal, de Espanha, enfim, da Argentina, dos times que estão sempre cotados. Para o Brasil, é sempre um momento que resgata uma espécie de confiança no nosso país, que a gente consegue produzir algumas coisas muito bem feitas. Veja, o esporte, o futebol, no caso, não é menor do que outras produções humanas. É uma bobagem pensar isso, é meio antiquado separar. Não, o esporte é simples entretenimento. Nas coisas sérias, nós não vamos bem. Isso não é bem o trabalho que a gente faz aqui, né, Magali? O valor que a gente divulga. O esporte, sobretudo o futebol profissional, ele é difundido no mundo todo com grande importância. Então é sim um motivo de orgulho para o Brasil ter uma seleção competitiva como é a brasileira. Uma seleção que sempre tem condições de chegar. Se não chega, se perde, se sai, é porque faz parte do esporte. O esporte não é tão previsível. Sim. Né? E isso que traz atenção, valor, envolvimento com o esporte. O fato de uma besteira, uma coisa feita errada, uma distração, causar a derrota, causar um resultado que não era esperado. Tá? Mas esse orgulho que eu me refiro do Brasil, veja só, na semana passada eu li, na ocasião da vitória do Brasil em cima da Coreia do Sul. Foi um jogo muito bem jogado, o Brasil se saiu muito bem. E no The New York Times saiu uma matéria mais ou menos assim, a manchete era: Brasil faz aquilo que ele melhor executa. Né? O Brasil fez aquilo que ele faz de melhor, algo mais ou menos assim, numa tradução livre. Veja, no subtexto aí dessa manchete do The New York Times, tá um reconhecimento de que o futebol brasileiro é excelente e de que talvez nós não tenhamos essa excelência em outros campos. Sim. Né? Então, veja, é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. O esporte dá a oportunidade desses espaços de reflexão. O Brasil se pensa na Copa do Mundo. Sim. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando nem positivamente nem negativamente. Estou
falando que é uma oportunidade do Brasil pensar em si mesmo. Então, filosoficamente, só para a gente começar a conversar, eu acho que a Copa do Mundo, entre outros grandes chamados mega eventos esportivos, são uma oportunidade de pensar em si mesmo. Sim, pensando nesse lugar, né, do Brasil que você falou, e é muito interessante o quanto o lazer é desvalorizado, ou a prática esportiva é desvalorizada quando se coloca em balança, né? Parece que uma coisa tem que ter mais peso que a outra, e não necessariamente, né? Porque a vida é um todo, você tem que ter tudo, né? E não uma coisa ser mais importante que a outra. Mas na Copa do Mundo, eu acho muito interessante, no caso, alguns azarões, né? A Arábia Saudita ganha da Argentina, e a movimentação que a Copa faz, não só aqui no Brasil, que é gigante, né, como o professor comentou, mas lá decretar feriado no dia da vitória, né? É um jogo, nem passaram depois, mas como isso refletiu no país, as pessoas na rua comemorando, torcendo, vibrando ou sofrendo, né? O Brasil eliminado, ai que tristeza, né? Como mexe com a vida, até estava falando um pouquinho antes aqui com o professor que isso daqui a um mês a gente nem vai lembrar, mas como para a gente a derrota do Brasil doeu tanto, né? Naquele dia, como a gente ficou, nossa, como pode, né? Meu Deus, perdeu, né? Uns revoltados, outros incrédulos de que isso aconteceu, outros não, deixa disso, né? Não vai mudar em nada na sua vida e tal. Então, é muito interessante esse movimento que a Copa faz. Não só para a gente é muito grande, mas para esses outros países também. Eu queria que o professor falasse então um pouquinho para a gente desses azarões que percorreram, porque a gente tem time da África participando aí firmemente, conseguindo entrar, né, no seleto grupo das quartas, seleções asiáticas ali bem representadas, não só aquele eurocentrismo de sempre. Então eu queria que o professor falasse só um pouquinho sobre isso. Eu tenho a impressão que esses azarões, como você nomeia, eles estão aí buscando o seu espaço. Claro que o futebol europeu ele está mais consolidado, claro que a tradição brasileira, argentina, ela é também destacável, mas cada vez mais a gente vê a presença de outras equipes tentando entrar nesse cenário mais seleto. Eu tenho a impressão que cada vez mais a Copa do Mundo vai ser competitiva, né? E no sentido do que a gente falava no primeiro bloco, eu tenho a impressão que quando uma Arábia vence a Argentina e decreta um feriado, né, mostra a dimensão geopolítica que tem a circulação simbólica do esporte, né? Quando a Arábia vence na Copa do Mundo e chama toda a atenção para si, ela se coloca no cenário de comunicação mundial. Compreende? Então o esporte tem essa possibilidade. Ele sintetiza coisas que no plano geopolítico tradicional de comércio, de questões de relações internacionais, isso demora muito tempo para se consolidar, para se construir. O esporte consegue em uma partida, consegue em um evento trazer uma compreensão sintética. Então eu tenho a impressão que a Copa do Mundo, entre outros eventos, tem essa característica. Com certeza. Professor, obrigada pela sua participação. E no próximo bloco eu vou receber o professor Sérgio Cunha, que vai comentar com a gente como foi esse encerramento de Copa do Mundo. Até lá.